Bom, sobre a questão do Pedro. Essa inversão do Sampaoli, do Bruno Henrique jogar de centroavante e o Gabigol jogar como mais recuado, é extremamente preocupante pro Pedro. Por quê? Quando o Sampaoli quisesse o centroavante mais de ofício, assim, alto e tal, para cabecear, ele deveria pensar no Pedro. Só que agora o Sampaoli percebeu que ele não precisa contar com o Pedro. Ele pode deixar muito bem o Bruno Henrique ali nessa função de 9, de um cabeceador. E além disso, o Bruno Henrique, ele não ia se tornar um 9 fixo, ele não tem necessidade disso, porque ele consegue se movimentar. Hoje em dia, se você quer ser um centroavante paradão ali na área, você tem que ser muito bom. Mas muito bom mesmo, nível assim, estratosférico. Tem que ser o nível do Lewandowski, do Barcelona, tem que ser o nível do Haaland. Porque, olha os centroavantes de hoje em dia, são todos móveis, que atuam mais como segundo atacante do que como atacante mesmo. Benzema, o Kane, peguei esses dois porque são dois jogadores mais pesadões. O Mbappé, tanto no PSG quanto na França. O Rony no Palmeiras, o Gabigol. O próprio Suárez, em todos os lugares que ele passou, o Suárez nunca foi um centroavante fixo ali, paradão. Entende? Então, o Pedro, ele não é fora da curva, tá? Ele é um ótimo centroavante, ponto. Ele é um jogador para ter no elenco. Assim como o Flaco Lopes. Eu não tô falando que o Flaco Lopes é do mesmo nível do Pedro, tá? Eu tô querendo dizer que o Flaco Lopes ele pode ser até melhor tecnicamente do que o Rony. Até perder menos oportunidades do que o Rony. Só que ele não se movimenta, ele não ajuda, ele não marca, ele não pressiona. Coisa que o Gabigol faz. E todos os outros aqui que eu citei também. Então, o Pedro, ele de fato, no futebol atual, ele não tem tanto espaço assim. Sabe? E eu, sinceramente, não sei se o Sampaoli quer contar com o Pedro aí pro restante da temporada. Claro que se não conseguir vender, ele vai colocar o Pedro num joguinho ou outro ali. Mas eu acredito que o Pedro vai perder muito mais oportunidades do que já vinha tendo. Tá? E outra questão, eu achei que a atitude do Flamengo em multar o Pedro foi extremamente correta. E também a atitude de não levar pro jogo de hoje. Pro jogo de ontem, melhor. Por quê? A multa se deu porque ele foi insubordinado e não quis aquecer, tá? Toda aquela discussão lá com o fisioterapeuta. E a punição de não ter sido levado pro jogo de hoje, de ontem, foi porque ele não... Foi porque ele chegou atrasado. Não. Ele não compareceu ao treino da segunda-feira. Que era domingo eles tiveram folga. E segunda-feira seria o primeiro treino. Depois de tudo que aconteceu. E ele não apareceu. Deu uma desculpa ali que teria ido no dentista e tudo mais. Mas ele poderia ter dado um aviso prévio, né? Ele chega lá às 8 da manhã. Eu liguei. Eu agendei um dentista aqui. Não vou poder ir no treino hoje. Beleza. Talvez até gerasse um bafafá, só que pelo menos teria uma justificativa prévia. Aí não, todo mundo pintou na imprensa, olha, o Pedro não foi, será que já acertou contra o time? Será que ele está insatisfeito? Será que ele não quer ver a cara do Sampaoli? Criou uma baita de uma situação complicada. Então, o Flamengo acertou nas duas questões, tanto de não ter levado o Pedro pro jogo, quanto na multa, principalmente na multa, tá? Eu acho que não levar pro jogo é um pouco bobo, assim, porque poderia simplesmente levar e não colocar. Mas, talvez uma multa dupla teria sido melhor até, teria sido um pouco mais educativo do que o propriamente não levar pro jogo. Só que o fato dele não ter levado pro jogo também complicou a vida do Pedro, como eu falei, porque agora o Sampaoli percebeu que o Bruno Henrique pode fazer essa função. Então, se o Pedro é um cara insubordinado, um cara que é ruim de grupo, um cara que só reclama quando tá no banco de reserva, e ainda, quando entra, não tá cumprindo as oportunidades, e o Bruno Henrique tá, pra que eu vou colocar esse cara? Pra que eu vou contar com ele? Então, realmente, as informações que tem aí é que o Sampaoli não sentou para conversar com ele, tá? O Sampaoli não quis chegar num consenso ali. A diretoria, até o momento, ainda não decidiu intervir, deixou o Sampaoli ter toda a autonomia, que para mim tá correto também. E é isso, agora o Pedro vai ficar ali recebendo poucas oportunidades, sabe? Ele não quer ir para o mundo árabe, não quer ir, pelo visto, também para mercados como China, como Estados Unidos. E pra Europa, gente, ele não vai ter espaço, porque ele é um jogador, como eu falei, paradão, centroavante paradão ali no meio da área. E o que hoje em dia não cabe mais no futebol. Entende? Então acho que nem o Nottingham Forest vai querer ele. Que contratou o Scarpa e tal, que também é um jogador de um pouco mais de certa idade, assim como o Pedro. Diferentemente do Danilo, que era um moleque quando foi. Então talvez ele não caiba nem num time pequeno como o Nottingham Forest, sabe?
Então, eu acho que o São Paulo tá correto na atitude dele. Talvez eu tentasse conversar, só que se não conversar também, eu dou razão pro São Paulo, porque o que o Pedro fez não se faz, tá incorreto. E eu aposto que isso aí vem de antes. O Pedro deve estar com essas atitudes de insubordinação desde antes. E eu acho também correto o Flamengo não intervir, tá? Infelizmente, gente, o Flamengo não é mais uma bagunça que era. Infelizmente, pra todo mundo que não é flamenguista, o Flamengo se organizou, tem uma diretoria séria que não vai dar palco para jogador, não vai deixar jogador mandar no vestiário, como acontecia no Império do Amor, do Adriano e do Love, como acontecia na época do Romário, Sávio, Edmundo, que o Romário mandava e desmandava no time. Então, infelizmente, agora o Flamengo não tá mais essa bagunça que era. O Flamengo já multou o Vidal, que é um jogador internacional, já multou o Gabigol, agora multou o Pedro, só estrelão. Então agora, infelizmente, o Flamengo é um time sério, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que são amigos flamenguistas. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, tá? E deixe aí nos comentários o que você acha. Se você acha que o Flamengo acertou nessa questão aí do Pedro, se você acha que deveria ter multado mesmo e não ter levado pro jogo. Se você fosse o São Paulo, você ia tentar uma aproximação ou ia deixar, que se dane esse cara aí, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Valeu, gente. Forte abraço aí.